Agora, gente, deixa eu trazer algumas participações aqui da nossa audiência. Todos eles querem entender exatamente o que pode acontecer daqui para frente em relação às Forças Armadas, né? A gente disse na abertura que a imagem está muito arranhada, né? Que eles estão sangrando, que é um ponto de vista até das próprias Forças Armadas, mas o Bruno Ribeiro diz aqui, Christian, Lula não move um dedo para mudar o paradigma atual das Forças Armadas porque ele tem medo ou porque ele não quer mesmo? E ele complementa, as Forças Armadas brasileiras hoje são o maior encosto desse país. Urge a necessidade de uma intervenção civil no treinamento deles. Também o Zé Carlos Menezes aqui traz uma pergunta. O que a gente pode fazer para colocar os militares em seu lugar, né? Já que a gente disse aqui que através dos séculos no Brasil, todas as vezes em que eles foram contrariados de alguma forma, eles tentaram um golpe. Então, o que precisa ser feito agora? O que pode ser feito aproveitando essa deixa, né? Para, de repente, fazer uma reforma e a gente não ter essa conversa de novo daqui a uns 30 anos. A pergunta foi para o Christian, mas eu acho que o Lula não tem nada com isso. Isso é para o trabalho da justiça. A Constituição é muito clara. Quem tem algo a fazer nesse momento é a justiça. Não te parece? Sim, mas eu tenho a impressão de que a pergunta era assim do tipo, e por que sei lá, o executivo não aproveita para tomar uma providência definitiva enquanto eles estão fracos? Eu acho que as pessoas têm que ter consciência de que política é um negócio muito mais complicado e tem que acabar um pouco. Eu sei que isso não vai acabar nunca, não vou ser eu que vou convencer ninguém para acabar. Com uma mania de uso do que eu chamo de... que eu não inventei essa expressão. Mas o singular coletivo. O singular coletivo é assim. Ou exército, ou povo, ou proletariado, ou campesinato, a classe média. Como se todos fossem pessoas que fossem homogêneas, pensassem igual. Né? Aí vem o primeiro problema. O Brasil pode ficar sem Forças Armadas? Primeira pergunta. O Brasil é um dos países que eu chamo de impérios do mundo. Né? Você tem China, você tem Estados Unidos, você tem Índia, tem Rússia, o Brasil vai ficar assim. O Brasil pode dispensar a marinha, tendo a maior costa atlântica, os maiores litorais do mundo? Também não. Tá? Então, assim, você precisa deles. Você tem que fazer uma política para as Forças Armadas. Lá dentro das Forças Armadas também tem divisões. A gente viu agora. Todo mundo pode ser, a maioria pode ser conservadora, mas a maioria não é conservadora, não significa que é reacionária, que seja golpista, que seja fascista. Né? E você tem que jogar com isso o tempo todo também. Assim como você também tem, enfim, juízes que são conservadores, outros que não são. O problema é que são armados, sem dúvida. O problema não é exatamente esse, me parece. O problema é como é que você consegue tentar reduzir uma certa mania que existe de você tentar obter vantagens para as Forças Armadas, vantagens corporativas, orçamentárias, a partir do fantasma do golpe. Isso eu acho que existe. Existe sempre a ideia de que você não pode mexer ali, porque aí você irritou as Forças Armadas, ou tem um comentário não sei de onde, que é sempre o receio. Entendeu? E isso era uma coisa que realmente a gente tinha que descobrir como, porque o Exército não pode ficar fora de conjuntos de ações necessárias para o país, de redução de despesas ou de privilégios que existem em relação ao Judiciário. O Judiciário também é sempre privilegiado. Então, isso é um problema que tem nas Forças Armadas, mas assim, só existe porque existem vários outros. Isso é um problema epidêmico do país. O problema do corporativismo e de privilégios, né? Corporativismo dentro das instituições. Enfim, uma coisa muito antiga, mas também tem fora. Também tem, sei lá, empresário que leva subsídio, entende? E aí, só que como eles são armados, aí tem esse problema. Tem esse problema sempre de ficar querendo... Parece que não vai gostar, e bota medo aqui, bota medo lá. Eles jogam isso como uma espécie de uma carta, um trunfo, que na verdade é o medo que os civis têm deles. Tá? Por causa desse histórico que vocês acabaram de detalhar aqui também, e no caso do Lula, assim, o Lula é o sujeito social-democrata, ele gosta das Forças Armadas de um modo geral, não vê como é que o país pode ficar sem Forças Armadas, ele prestigiou as Forças Armadas do governo dele anterior, nos outros 2 governos dele. Ele não tem uma tendência, ele negocia com todo mundo, ele não tem porquê. Gente, ele tá bem com a ala do Exército que não embarcou no bolsonarismo. O Exército já está mal sofrendo essa situação interna de ataque, da ala radical, dizendo que eles são melancias. Por que diabos o Lula haveria de querer enfraquecer a turma que o apoiou contra o golpe que está sofrendo? Isso não faz sentido do ponto de vista político. Politicamente não faz sentido nenhum. Eu concordo inteiramente. Eu só botaria mais 2 argumentos que confirmam tudo o que você diz, tendo concordado com todos os pontos que você botou. A gente está no meio de uma crise muito grave, que eu acho que as pessoas não têm noção de quão grave é, do presidencialismo de coalizão.
entendeu? Existe um desbalanço imenso entre os poderes, o poder executivo ficou muito fraco, o poder judiciário e o legislativo ficaram fortes demais. Esse troço já é uma missão hercúlea e difícil para qualquer presidente da República e não tem como não ser a prioridade do presidente da República, que é manter o país funcionando. A gente está no meio de uma guerra aberta entre o legislativo e o judiciário. E o executivo está ali no meio, fraco. Fraco. Não é porque o presidente é fraco. O poder executivo está fraco, não importa que presidente fosse. Então, isso é a prioridade do Lula. Governar. Porque governar está particularmente difícil, porque a gente teve 3 presidentes fracos que contribuíram para esse caos, que são Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Os 3, de maneiras diferentes, por razões diferentes, tiveram de entregar para o legislativo muito mais poder do que o legislativo jamais teve. E a Dilma por incompetência política, o Temer para sobreviver e não ser empichado, na verdade não ser empichado não ser julgado pelo Supremo, onde ele seria condenado, e o Bolsonaro para não ser empichado depois que quis brincar de dar golpe em 21. Então, nessas circunstâncias, a gente está... Aí quando o Lula chega, e o Lula não é um presidente fraco per se, ele não tem essa personalidade, ele sabe governar, ainda assim ele encontra um jogo que está armado de uma forma radicalmente diferente. Além disso, eu acho que tem... bomba para ficar desarmando com muita habilidade, o tempo todo. A gente tem até uma discussão se o Lula tem o tamanho necessário para conseguir resolver isso ou não, a gente discorda, mas independentemente disso, que o problema que existe, está dado, e que não é um problema trivial, é isso mesmo. Agora, tem uma segunda coisa aí, que eu acho que tem... Sabe, tem uns exemplos que eu gosto de dar, que são o seguinte: quem foi o presidente americano que fez a paz com a China? Richard Nixon. Quem foi o presidente americano que fez acordo de desarmamento nuclear com a União Soviética? Ronald Reagan. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por um motivo muito simples. Às vezes você, para ter credibilidade para fazer algumas coisas, você precisa ser do lado... que, em geral, reclama quando fazem aquelas coisas. Qual foi a maior reforma da presidência que o Brasil fez? Foi Lula que fez. Porque você precisa ser um presidente de esquerda para conseguir fazer uma reforma da Previdência pesada. Para você controlar o Exército, para você controlar as Forças Armadas, a gente precisa de um presidente conservador para fazer isso. Você quer ver eu vou falar só uma frase. Qual foi o partido no Brasil que passou as 4 leis da abolição? 1850, fim do tráfico. 1871, lei do ventre livre. 1885, lei Saravia-Cotegipe, que era a lei dos sexagenários. Lei Áurea. Partido Conservador. Não foi o Partido Liberal. Não foi o Partido Liberal. Até porque essas leis, elas são muito discutíveis também, né? Não, você não conseguia passar, que você não tinha legitimidade para passar. A moral da história é a seguinte: só um presidente de direita enquadrará o Exército. No fundo é isso, entendeu? Assim como só um presidente de esquerda enquadra a esquerda. Vai resolver o problema da economia. Só um presidente de esquerda vai ter autoridade para controlar a esquerda, porque a esquerda que é contra isso. No fim das contas, o problema é esse. Você precisa controlar a esquerda para passar uma reforma da Previdência. Você precisa controlar a direita para resolver o problema das Forças Armadas. Um presidente de esquerda não consegue controlar a direita porque ele não tem credibilidade com a direita. E não vai ter, porque é da natureza do jogo. Então, não dá para... O Lula não consegue fazer esse papel, não por demérito dele, é só porque é da natureza do jogo político, assim. Não tem... E o Lula... E o Lula já tem muita coisa no prato para resolver. E agora afastado com uma questão de saúde séria. Claro. Não, e tem que lembrar o seguinte: dentro das Forças Armadas você já tem a ala reacionária fascistoide que acusando os que ficaram contra o golpe de serem traidores, de serem melancias. Eu vi agora um desses videozinhos de fakes de Forças Armadas, em que no final aparecia o sujeito se montando tipo como se fosse um homem de ferro e era uma melancia. Entendeu? Você já tem isso, você vai punir e criar problemas para quem, na verdade, está combatendo o ala golpista dentro das Forças Armadas, entendeu? O Lula vai fazer isso, embora é óbvio, porque o que diminui a tensão das Forças Armadas? A união em torno dos privilégios.
a união corporativa. Isso pode servir de cimento lá dentro, entre as alas golpistas e os comandantes que são legalistas, entendeu? Se o governo vai para cima desse pessoal, vai para cima da corporação, vai acabar isso, vai acabar com aquilo, vamos acabar não sei o que e tal, vamos mexer no currículo, você, na verdade, parece que está atacando a instituição como um todo e você enfraquece a ala legalista. E reforça, viu? Tínhamos que ter dado o golpe de Estado, ou o comunismo aí que vai destruir as Forças Armadas. Essa ideia de que vai destruir as Forças Armadas, inclusive, foi a senha para o primeiro golpe militar, que foi de 89, entendeu? Então... Agora, gente, essa necessidade de um presidente conservador para fazer essa reforma também é um sonho, né? Porque a gente teve o Michel Temer, que era um presidente conservador e que se aproximou muito mais dos militares. Ele é um presidente muito fraco. Era fraquíssimo, ele tinha o quê? Qual era a popularidade dele? 5%? Acho que a Dilma teve 9%, foi a menor popularidade que um presidente teve, o Collor teve 11%, mas o Temer nunca chegou a 30% de popularidade. O Temer era o presidente da República Velha, cara. O Temer foi um presidente fraco. E era o Janot arranjando denúncia contra ele o tempo todo, né? Depois teve a gravação dele no porão do Palácio do Jaburu. Ele se aproximou do Exército exatamente para ter uma impressão de força contra esses ataques que vinham da Lava Jato e do Janot e desse pessoal da Lava Jato. O Janot era o Procurador-Geral da República. Então, o Temer não teria como. Eu só tenho dificuldade de acreditar que um presidente conservador teria interesse nessa pauta. Mas pode ter, Luísa, mas pode ter. Ele pode ser assim, ó. Entendeu? Se ele quiser dar um golpe de Estado, aí ele vai ter que entregar, sei lá, se for Getúlio Vargas, 1937, quer ver um exemplo sim. Mas às vezes não, se ele for democrata. Quer ver um exemplo de um presidente que era conservador e era claramente democrata? Eu não gosto dele como presidente, não. Juscelino Kubitschek. Obviamente democrata, trabalhou pela democracia o tempo todo, teve movimentos militares se insurgindo contra ele, entendeu? E era um presidente conservador. Ele não era um presidente, ele não era um socialista, ele não era um homem de esquerda, o JK. Era PSD, era Partido Conservador. Isso, era o Partido Conservador por essência, no sentido... Se a UDN era o Partido Liberal e o PTB era o Partido Social Democrata, o PSD era o Partido Conservador. A gente fica imaginando que um presidente de direita democraticamente eleito e que tem instinto democrático, que não seja golpista, né, um sujeito desses vai ter uma moral para mexer nas Forças Armadas que um presidente de esquerda não tem. Certamente, é isso que eu estou querendo dizer. Agora, se ele precisar do apoio para dar um golpe de Estado, aí ele não vai mexer em nada. Pelo contrário, ele vai aumentar os privilégios, as garantias, os salários, entendeu? Depende do que ele está querendo fazer.